que está incumbida hoje de trazer o recado de Deus. Vamos receber a serva do Senhor, que vai trazer-nos a palavra do Senhor. Esther, em nome de Jesus, toca a oportunidade. Salve na igreja, que a paz do Senhor, amém? A palavra que eu queria deixar para os amados irmãos começa em Marcos 1, um profeta muito amado por nós e muito odiado por aqueles que observavam a lei. Ali em Marcos 1 fala do profeta João Batista, profeta que preparou o caminho para Jesus. Marcos 1 começa falando: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia vestes feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar? Essa é a palavra que abre o Evangelho de Marcos. E começa falando do João Batista, um dos últimos profetas, e ele é o mensageiro que prepara o caminho, ele é a voz que clama no deserto, ele é o que anuncia o que vem antes de Cristo para anunciar sobre Cristo. E aqui fala até o Isaías 43, que é onde diz isso: voz que clama no deserto. Menciona até a profecia já indicando João, e fala que assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E fala que a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui a gente já vê o povo já ouvindo a palavra e sendo batizado, o Espírito Santo já agindo mesmo antes de Cristo. E aqui fala que ele pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Era um batismo chamado arrependimento. O arrependimento não aquele apenas momentâneo, quando tu faz alguma coisa de errada, tu se arrepende e fala que nunca mais vai fazer assim. E daí é aquele arrependimento que tu escuta a palavra de Cristo e resolve não viver daquela maneira. O arrependimento para o perdão dos pecados, o arrependimento no sentido de uma mudança de vida, de se arrepender de Cristo, resolver largar o pecado, porque tu percebe que o pecado não é tão certo. Aqui o batismo de João era o batismo de sombras, por causa que era o batismo que vinha antes de Jesus. João, ele veio para fazer um batismo para chamar as pessoas ao arrependimento, um batismo para anunciar o caminho para Cristo, como fosse uma plaquinha, como tivesse uma rodovia e tem aquela plaquinha, à direita dobra, vai para tal cidade, aquela caminho para reto vai para tal cidade. Se a gente está viajando, a gente vê bastante essas plaquinhas, a gente não presta atenção, a gente se perde. João é como se fosse essa plaquinha indicando o caminho de Cristo, diz: ali é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vai vir depois de mim, como diz aqui, ele fala que depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de me curvar, me desamarrar as correias das suas sandálias. Esse era um trabalho é um serviço de escravos gentios. Então João está se colocando embaixo dos escravos gentios. Fala que nem ele, se fosse um escravo
do povo gentil, um povo que não é santo, nem se ele fosse um escravo, como fosse o escravo do escravo do escravo, nem mesmo assim ele seria digno de tocar e desamarrar as sandálias de Cristo, do quanto que Cristo é superior a ele, de quanto que Cristo é poderoso, do quanto que Cristo, a ponto de que quando, se a gente continuar lendo, tem o batismo de Jesus, e quando Jesus chega, ele pede para ser batizado por João, porque João Batista estava batizando. E daí, ali no versículo 9, continua contando e fala que naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui em outro trecho da Bíblia fala que ele pede para ser batizado por João. João não queria batizar Jesus porque João, se ele não considerava digno de desamarrar as sandálias, quem dirá batizar o mestre que está para vir, o Messias das profecias. Ele não queria batizar por causa que ele se sentia tão inferior a Cristo. Mas Cristo impeliu a ele, fez que João batizasse porque era necessário Jesus ser batizado para o começo da obra, para as profecias fossem cumpridas, por causa que fala que assim que Jesus foi batizado por João, saiu da água, fala que o céu se abriu e veio o Espírito Santo em formato de pomba falando: então dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. E aquele Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, e depois passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás. E daí, a partir daí, nós temos todo o mistério de Jesus, um mistério tão glorioso de Jesus. E é interessante que, se a gente for ler Mateus, Marcos, Lucas, João, que para em João, depois Atos é sobre os apóstolos, ali a gente consegue ver a diferença de um evangelho para outro. Marcos foi um evangelho escrito. Por mais que fala Marcos, o nome do evangelho, a gente não sabe exatamente quem escreveu, mas colocaram o nome de Marcos por causa que ele era o mais provável que teria escrito esse evangelho. Marcos é o evangelho escrito para os romanos, se eu não me engano. Então, Marcos é um dos evangelhos que supostamente os estudiosos estudaram bastante. Eles declararam como... A maioria deles fala que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito antes de Mateus, antes de Marcos, antes de Lucas. Os outros evangelhos teriam se inspirado nesse para escrever as coisas e contar. Por isso que Marcos às vezes tem umas coisas que outros evangelhos não têm. Porque Marcos foi um dos primeiros que escreveu aqui. E Marcos tem a diferença que muitos termos que são judeus, que são exclusivos da lei, ele chega, quando ele fala o termo, ele explica um pouquinho, por causa que é para o romano, é para um povo que não entende aquela lei, que não entende aqueles costumes. Então Marcos é o evangelho mais amigável para aqueles que não são judeus, por assim dizer. E aqui já começa explicando desde João Batista. Se a gente for ler direitinho Marcos, eu estou estudando Marcos, e eu acho tão incrível. E cada vez que a gente vai vendo, a gente descobre uma coisa nova. Até aqui depois nós temos Jesus chamando os primeiros discípulos e Jesus falando no versículo 15 que o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E daí ele chega e vê Simão e o irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pecadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiam. Aqui a gente tem todo o ministério de Jesus, uma boa parte dele. Depois Jesus expulsa o espírito imundo. Depois tem mais o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus orando sozinho, nós temos a cura de um leproso. Então a partir daqui nós temos outros milagres que Jesus fez. Mas principalmente focando nisso, no batismo de Jesus. Aqui no comecinho fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra Evangelho aqui vem da palavra Evangelho, que significa boas novas. Então, como fosse o princípio das boas novas de Cristo, do Filho de Deus. E Jesus, um dos significados do nome é que Yahvé é salvação.
Então aqui tem as boas novas de salvação para o povo de Deus. Aqui tem as boas novas de Jesus, da salvação para nós. Então, quanto mais a gente olha, mais a gente lê, mais a gente entende, é tão glorioso. E se a gente parar para pensar, o arrependimento é o primeiro passo na caminhada cristã. Depois de escutar a palavra, a gente escuta a palavra, o Espírito Santo entra em nosso coração, a gente entende do porquê que Cristo foi naquela cruz, a gente entende o propósito maior de tudo, que aqui não acaba aqui, mas quando acabar aqui vai ser recém o começo da eternidade. Então depois que a gente escuta a palavra, isso é só a semente plantada com um bom semeador que acertou a semente no lugar certo. E que nem sempre é fácil, porque eu tenho umas plantinhas, de vez em quando uma dá uma murchada porque eu esqueço de colocar água. Então, com a minha experiência, não é tão fácil de fazer uma plantinha crescer bonitinha ali. Tem que ter um cuidado, requer cuidado de estar aguando toda hora. Então, Jesus é tão incrível, porque Ele não é apenas o semeador que lança a semente, mas é aquele que provém a água, provém o solo bom, provém o tempo bom. E mesmo se vir o tempo mau, a gente permanece ali. Então, Jesus Cristo é tão bom, tão soberano. Aqui a gente tem o primeiro passo na caminhada, que é o arrependimento. Depois a gente tem tanta coisa para analisar, porque depois que a gente se arrepende, a gente decide ter uma vida com Cristo. E depois que se arrepende, a gente percebe o quanto que a gente tem que descobrir, continuar descobrindo sobre Jesus na nossa vida. A gente decide realmente viver para Cristo. E a gente tem tantos outros exemplos na Bíblia. Eu separei umas outras palavrinhas também. Ali em Romanos 10, no 10:9. Romanos 10 ele fala da pregação do Evangelho. E aqui no 10:9 fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está falando como ser salvo, aqui está falando do manual. Fala que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor, em nosso coração a gente crê piamente que Jesus é o Senhor, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que morreu pelos nossos pecados naquela cruz. E se a gente vier a pecar agora, a gente não precisa se desesperar, a gente só corre de volta para Cristo, pede perdão, e aquele pecado é anulado, porque aquele pecado já foi cravado na cruz de Cristo. E aqui está falando que só basta a gente confessar com a nossa boca que Jesus é Senhor e crer em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é uma união de duas coisas. Fala da boca e do coração. Da boca fala que a boca envolve a língua também. E fala que a língua ela tem bastante poder de vida e morte sobre a vida humana. Por causa que para a língua tu pode falar coisas boas, como tu pode falar coisas más também. E aqui fala do coração e fala que o enganoso é o coração do homem. Então a gente tem duas coisas perigosas aqui de se cuidar. A língua, que ela tem um poder de vida e morte. Então aqui já está falando o quanto que a gente é totalmente dependente de Cristo. Por causa que só com Cristo que nós podemos glorificar Ele com a nossa boca e com o nosso coração. Só com Cristo que a gente entende as coisas boas que nós devemos falar e as coisas más que nós temos que deixar de lado. Só com Cristo a gente entende o que é bom para o nosso coração estar. Porque fala que o coração é o dinheiro, a raiz de todos os males. O amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Então a gente sabe que o nosso coração não deve estar o dinheiro. Também lá em Provérbios fala que quem constrói portas altas está querendo a queda, alguma coisa assim. Que traduzindo é como se fosse que quem é orgulhoso está querendo a queda, por causa que nós não devemos ser orgulhosos. Então aqui basicamente está falando que nós dependemos de Cristo para tudo, quanto para o nosso falar, quanto para as coisas que o nosso coração quer. Então, quando nós decidimos realmente que nós queremos uma vida com o nosso
com Jesus. A gente tem que confessar com a boca, com o coração, que a partir dali vai ser diferente, que a partir dali a nossa boca vai só falar as coisas que agradam ao Senhor, e os desejos do nosso coração vai ser desejos alinhados com a palavra do Senhor. Aqui, continuando, se a gente continuar a ler Romanos 10, que é uma palavra incrível, aqui, depois que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, por causa que ele no 11 fala que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Ali no 14, Paulo fala: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui está falando o manual da nossa conversão, por assim falar, porque aqui está falando: como, pois, invocarão aqueles que não creram, como crerão? Então aqui está basicamente falando que por meio da pregação a gente pode crer o Senhor, a gente pode invocar o Senhor, porque um dia alguém pregou para nós sobre Cristo. E aqui está nos chamando para a pregação também, porque fala como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Os pés de João Batista eram belos por causa que ele era aquele que clamava em meio ao deserto, era aquele que anunciava as boas novas de Cristo Jesus. Nós também temos como anunciar as boas novas de Cristo Jesus hoje. Esse é o nosso papel como cristão. Cristão é um dos empregos que a gente não tira férias nunca. De manhã à noite, todo dia, 24 horas por dia a gente é cristão. Então, qualquer lugar que a gente ir, Jesus tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Em tudo que a gente está fazendo, como diz a Érica, o nosso coração tem que ser um coração maranata. A gente está aqui, a gente está lá, a gente está no serviço, a gente está na escola, a gente está no trabalho, a gente está em casa. O nosso coração tem que estar pensando em Cristo. E a nossa língua também vem a falar de Cristo. Aqui está falando que são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, se são belos os pés, e a pessoa que ela fala de Cristo, ela é diferente, o falar dela é diferente, o andar dela é diferente. Tu conversar com uma pessoa cristã de verdade é como se ela se iluminasse, é o brilho do Senhor. É tão gostoso de conversar com o Senhor, com uma pessoa cristã. E a gente vê isso quando a gente conhece alguém, a conversar com nossos próprios irmãos aqui da igreja, a gente percebe como que a gente é maravilhoso, a gente encontra Cristo, é tão bom. E aqui está falando se é tão bom porque a gente não compartilha isso. Aqui está falando como, pois, invocarão aqueles que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar. Então está falando como que o ímpio vai crer em Deus se ele não escutou sobre Cristo. Então nosso papel como cristão é pregar, é ser como João Batista. João Batista anunciou antes de Cristo, nós anunciamos depois de Cristo, sobre um Cristo que já veio, mas que ainda a eternidade não chegou ainda. Então a gente vai anunciar a eternidade para aqueles que não conhecem a eternidade. O nosso coração tem que estar voltado para anunciar. Aqui está falando que, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Mas 17 fala que, consequentemente, a fé, aquela tão gloriosa, aquela que Hebreus 11 fala um exemplo da galeria de Hebreus da fé, a fé, um dos maiores, se não o maior dom que Deus nos deu, por causa que fala da fé, o amor, e eu acho que a esperança, se não me engano, o maior deles é o amor, mas mesmo assim a fé é tão gloriosa. Entre eles o amor é maior, por causa que a fé nós temos hoje, mas na eternidade a fé já vai ser cumprida, por causa que aqui a fé é crer naquilo que é invisível, naquilo que nós não vemos. Na eternidade nós vamos ver Jesus, nós vamos crer naquilo que nós estamos vendo. Então já não vai ser preciso a fé, ali é só preciso amor, por causa que a gente vai encontrar Jesus e nós vamos ficar tão felizes de ver Jesus. Aqueles que os olhos são como fogo, aqueles tão gloriosos. E aqui está falando, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé é a mensagem ouvida mediante a pregação de Cristo. E
Romanos 10 fala basicamente isso, fala da pregação do Evangelho. Então, o nosso papel hoje é ser, como o João Batista foi anunciando, só que agora a gente anuncia sobre a eternidade, que é também uma coisa que está por vir ainda, uma coisa tão gloriosa, uma coisa tão maravilhosa para a gente não compartilhar para as pessoas, uma coisa tão gloriosa. O nosso coração está toda hora, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tantas vezes a gente fala isso porque está difícil também, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas também a gente fala porque a gente está feliz, por causa que se está bom aqui, imagina na glória. Mas também se estiver ruim aqui, ali como diz em 2 Coríntios 4, fala que... Calma aí, separado. 2 Coríntios 4 fala que embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais sobre todos eles. E daí fala para a gente fixar os olhos naquilo que nós não se vemos, porque aquilo que nós vemos é transitório, mas que a gente não se vê é eterno. Então, tão mais é glorioso às vezes suportar o dia mal aqui na terra, porque são muitos. Então, é muito melhor suportar o dia mal com fé no Senhor do que muitas vezes preferir o que é bom aqui na terra e passar a eternidade no que é mal. Então, que o nosso coração venha a estar no Senhor na hora boa, na hora mal, na hora triste, na hora feliz, no chorar, no rir. Que o nosso coração venha a ser Maranata, que o nosso coração venha a pensar sempre em Cristo, nas boas novas de salvação. Que o nosso coração venha sempre estar com Cristo, porque com Cristo não desaparece. Cristo está conosco nas horas boas, nas horas ruins. Cristo é aquele que fala ali em Romanos, fala que todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. E nós sabemos que o ímpio, por mais que ele tenha coisas aqui, que ele se orgulhe aqui na terra, tudo que ele tem aqui na terra é passageiro. E na eternidade ele não vai ter nada daquilo, porque nós viemos à terra, nós voltaremos. Nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Nossa vida não é superior a famosa névoa, aquela da manhã, que uma hora está ali, outra hora não está mais. A nossa vida é tão breve quanto aquilo. Cada vez a gente fala mais, nossos dias estão passando tão rápido. Nossa, passou o dia, eu não pude fazer o que eu queria. Nossa, já é 2023, já parece que ontem foi 2019. Cada vez os dias parece que passam cada vez mais rápidos e a nossa vida não passa disso. Mas a eternidade passa, a eternidade é para sempre, a eternidade é incrível com Cristo. Então, quanto mais vale a pena viver com Cristo do que outra coisa. Então, a mensagem dessa noite era essa, de permanecer com Cristo, por causa que Cristo é bom demais para não ser compartilhado. Cristo é incrível demais para não ser compartilhado. Ali em Efésios 3 tem uma palavra que é o apóstolo Paulo fala, o nosso querido apóstolo dos gentios, o nosso querido perseguidor da igreja, que depois se tornou perseguido. Ali em Efésios 3 ele está falando disso daqui que está estampado, a multiforme sabedoria de Deus. E ele fala que, Efésios 3:10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aqui Paulo está confortando a igreja de novo, porque ele estava passando por tribulações de novo. E ele está falando aqui que a graça de Deus, que graça? Efésios 3:8 fala que a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. A graça é o ministério de Jesus que foi dado a nós, que a gente pode contar livremente para as pessoas. A graça é a favor não merecido, o ministério de Jesus que nós não merecíamos, mas Cristo morreu por nós mesmo assim. Fala que essa graça é poder anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo.
Isso que nós podemos falar, isso chegar para uma pessoa e falar de Cristo, isso é graça, isso é anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E continua no 9, esclarecer a todos a admiração desse ministério. Durante as épocas passadas foi metido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Aqui está falando que a intenção dessa graça, a intenção desse ministério trazido a nós, o ministério de Cristo, é que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida para todos os poderes. E agora nós podemos cantar livremente Maranata, hoje nós podemos livremente anunciar cada vez mais a multiforme sabedoria de Deus, a graça, a maravilhosa graça que Deus nos deu. Então, quanto mais nós estamos com Cristo, mais coisa a gente descobre, mais quando a gente mergulha na palavra, mais coisa a gente descobre. Inclusive, Efésios 3, eu tive que ler todo o capítulo para poder entender essa partezinha aqui. Então, ainda bem que nós temos o Espírito Santo, porque cada vez a gente percebe que sem Deus nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nós não estaríamos aqui, nós não entenderíamos a palavra, nós não poderíamos falar de Cristo, mas hoje com o Espírito a gente pode todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não porque nós podemos todas as coisas, mas sim porque Ele pode. E por causa que Ele pode, Ele nos dá força para podermos também. Nós podemos passar pelo dia bom, como também nós podemos passar pelo dia mau, enfrentar tudo que vier à nossa mesa, por causa que não é por nossa força, mas sim pela força de Deus em nós. Então, por causa que uma vez nós fomos salvos pela graça por meio da fé, por causa que isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se vanglorie, mas sim, então somos salvos pela graça, maravilhosa graça, a favor do merecido. E nós não cansamos de falar da graça, nós não cansamos de falar da salvação, por causa que cada dia isso se renova em nosso coração. Cada dia nossa mente é renovada, cada dia nós nos aproximamos de Deus. Porque cada dia tem aquela frase, né, de que não pode ficar pior. Mas às vezes a gente percebe que sim, um dia mal pode ficar pior. Mas é tão bom terminar o dia com Cristo e dizer: ai, Senhor, eu passei contigo, Senhor, passou o dia mal, agora vem o dia bom. E mesmo se não vier, Cristo permanece, isso é bom, Cristo permanece hoje e sempre. Deus é o Deus do passado, desde agora, Deus do futuro, Deus é incrível. Então, quão bom é passar pelos dias bons e maus com Cristo, independente de onde a gente estiver, se a gente estiver no deserto, a gente só permanece porque a gente tem Cristo. Então, a vida com Cristo é tão melhor do que lá fora. Por mais que a gente chegue um ímpio e pergunta pra nós: tá, mas se tudo que tu tá vivendo aqui, tudo isso não for verdade, a gente não perdeu nada. A gente teve uma vida boa, a gente tratou as pessoas bem, a gente não perdeu nada. Mas e se tudo isso for real? A gente vai pro céu e ele vai pro inferno. Então, a gente só lucra com Cristo. De todas as coisas, a gente só lucra com Cristo. Então, por mais que Paulo fala que tudo que ele considerava lucro, ele passa a considerar perda. Tudo as coisas que ele poderiam se orgulhar nele mesmo, porque ele era da tribo tal, descendente de não sei das quantas, ele tinha um baita de um título perante a igreja, perante os fariseus, perante os judeus, e mesmo assim ele larga a mão daquilo para se tornar perseguido pelo evangelho, porque ele vê que a glória eterna é muito superior à glória terrena. A gente pode ter bons dias aqui na terra, amém, glória a Deus, mas a nossa mentalidade está em Cristo, porque nada aqui na terra se compara à eternidade com Cristo. Então é tão gostoso, é incomparável grandeza eterna de Cristo, é incomparável graça que Deus nos deu uma vez, e todos os dias a gente se lembra dela, porque é por ela que nós vivemos, é por ela que nós permanecemos. Ali em 1 Tessalonicenses 5 fala que agora nós não somos mais das trevas, agora nós somos filhos da luz, agora nós somos filhos do dia. 1 Tessalonicenses 5 fala: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejam atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, quer que a gente está acordado, quer dormindo, quer vivo, quer morto, a gente vai estar com Cristo. Quando acabar a nossa vida aqui, vai começar a eternidade. Então, para todas as coisas, nós estaremos com Cristo. Se a gente continuar lendo aqui esse capítulo de Tessalonicenses, ali no 19, fala uma frase muito querida, que a gente constantemente deve estar se lembrando. 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito. Não apagueis o Espírito. Isso tem que estar queimando em nosso coração, como aquela fornalha ardente que tem nos olhos de Cristo, que os olhos de Cristo são como fogo. O Espírito Santo tem que estar queimando como fogo, por mais pequeno que ele esteja, uma chaminha, que a gente venha se aproximar com a chama eterna de Cristo. E cada vez está queimando com o Espírito Santo, está podendo dizer uma palavra de conforto para o irmão. Que o nosso coração esteja sempre queimando por Cristo, queimando de amores por Cristo. Em nome de Jesus. Que susto. Que deu um clarão agora. Cristo é tão glorioso. Cristo brilha mais que todas as coisas. E é incrível isso, por causa que fala tanto de Cristo a Bíblia. A gente vê tanta coisa nesses dias aí fora. E tendo o coração pertinho de Cristo, pertinho do Espírito de Cristo, a gente percebe tanta coisa que Deus está nos livrando toda hora. Tanta coisa que é a prova de Deus. Simplesmente a gente olha e a gente vê, tem até um louvor. Eu te vejo em tudo. E daí as pessoas postam foto com paisagem e colocam esse louvor. Porque realmente nós vemos Jesus em tudo, nas folhas das árvores. Diz: se a gente não clamar, as próprias pedras clamarão. Então tudo manifesta Cristo, tudo é sobre Cristo, tudo clama a linda grandiosidade de Cristo. Fala em Salmos que a natureza clama o Criador. Então, se a natureza clama, por que a gente não clama? Nosso dever também é clamar pelo nosso Criador. Nosso dever é anunciar as boas novas de Cristo onde nós estivermos. Então, é tão bom estar desse lado do barco, por assim dizer, remando com Cristo e não sem Ele. É tão mais gostoso estar aqui pertinho de Cristo do que longe dele. Então, que nós não venhamos a largar a mão daqui, por mais difícil que sejam alguns dias, que nós não venhamos largar a mão daqui. Mais uma palavrinha, Filipenses 3. Filipenses 3:12. Nós temos Paulo falando de novo e temos ele falando, Filipenses 3:12, prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ali fala, no 17, continuando, fala que, irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas a muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que Paulo já repete várias vezes, ele não cansa de repetir, agora ele está repetindo com lágrimas ao escrever isso, acho, ou edital para um escrivão escrever. Ele fala que o destino deles é a perdição, mas porém a nossa cidadania está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui na terra, no futuro, a gente só tem a ganhar com Cristo, a nossa cidadania nos céus e não na terra. Por mais que a gente tenha CPF, por mais que a gente tenha identidade, o nosso coração tem que estar gravado com a eternidade. Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade em nossos olhos, então
que nós venhamos a estar tanto com nossos olhos, tanto nosso coração, nossa mente, tudo voltado para a eternidade, porque é muito melhor a eternidade. Aqui antes fala sobre, no 3:8 fala que Paulo considera tudo como perda, que eu já tinha mencionado, que ele considera tudo como esterco para poder ganhar Cristo, não apenas ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, ele não quer apenas ganhar Cristo, mas também ser encontrado em Cristo. É como fosse aquilo de conhecê-lo e torná-lo conhecido. Então, que nós venhamos ter esse desejo de conhecer Cristo e tornar Ele conhecido pelo nosso falar, pelas nossas ações, pelo nosso pensar em tudo, que nós venhamos a testificar de Cristo, que a nossa vida seja uma vida que as pessoas possam olhar para nós e se lembrarem de Cristo, que tudo esteja voltado para Cristo. E isso é interessante porque quando eu estava olhando Marcos, eu estava lendo sobre arrependimento, e muitas vezes a gente precisa voltar naquele arrependimento, porque a gente percebe que às vezes a gente não está fazendo uma coisa certa, ou que o nosso coração, nossa chaminha está se apagando. Então tem tantos chamados do arrependimento de Zacarias, Jeremias, os profetas do passado, quando Israel pecava, fazia alguma coisa, ou estava muito longe de Cristo, eles falavam profecias e chamavam arrependimento. Então, por mais que às vezes a gente não perceba, a gente pode ter se passado por Cristo, mas que o nosso coração esteja sempre disposto a voltar para Cristo, voltar a esse arrependimento de olhar para nós, olhar para Cristo e ver que a gente não merece nada, e ao contrário, se aproximar dele cada vez mais. Que aquele espelho que o pastor Ademir falou uma vez, eu nunca mais vou esquecer, que é o chamado espelho da eternidade. Que quando a gente olha para Cristo, o quão glorioso Cristo é, a gente percebe o quanto que a gente é pequeno. Também tem outra coisa que o pastor me falava, que Deus tinha nosso nome escrito nas mãos dele, por causa que ele tem o buraco da cruz, e naquela cruz ele crucificou todos os nossos pecados, naquela cruz ele morreu por nós. Ele sabe realmente o nosso nome, porque se ele sabe quantos grãos de areia tem aqui no mar, tem aqui na terra, ele chama as estrelas pelo nome, então ele sabe o nosso nome. Então, inclusive antes eu achava que estava o meu nome escrito na mão dele, eu não conseguia entender como que Jesus tinha todos os nomes das pessoas do mundo escritos na mão dele, até que finalmente, com o Espírito Santo, ele me mostrar que foi o buraco da cruz e tudo mais. Então, como Deus é grandioso, em pequenas coisas Deus é bom, Deus é glorioso. Então, independente do tempo, Deus é bom, independente de tudo, Deus é bom, Deus é glorioso. Nosso coração tem que estar voltado para Ele. Se Deus nomeia as estrelas do céu e sabe quantas coisas, quantos grãozinhos de areia tem nesse mundo inteiro, Ele calçou nas suas mãos a água do universo. E fala que ao som da sua voz o universo treme, as montanhas se tremem, se movem. Então, com Deus tão glorioso, como que a gente não pode se render a Ele e cantar o quanto que Ele é grande e voltar sempre a pensar nele, nossos ações nele. Então, é tão gostoso conhecer a Cristo e permanecer em conhecer, por causa que por mais que a gente ache que a gente já sabe bastante coisa, quando a gente lê a Bíblia a gente descobre coisas novas. A minha paixão, nossa, como se eu amaria se eu estivesse na escola, eu tivesse que passar o dia todo aos pés analisando a escritura. Mas também estudante também é tempo integral, infelizmente. Mas é tão gostoso estudar a Bíblia e conhecer Cristo e permanecer em conhecê-lo. Eu estava estudando Marcos, tem o comentário do Hernandes Dias Lopes, a gente colocar estudo Hernandes Dias Lopes Marcos, aparece no YouTube a playlist dele contando sobre Marcos. Então, como é gostoso estar aos pés de Jesus toda hora, escutando pregação, lendo a Bíblia, lendo livro, aprendendo coisas novas. E isso, por mais que uma coisa parece velha, parece que a gente lê, o Espírito Santo renova, a gente tem outra interpretação daquilo, é tão gostoso. Então, por mais que a gente se torna velho na caminhada, por mais que a gente passe muitos anos na caminhada, Deus é tão incrível que Ele vai continuar renovando e continuar mostrando coisas novas. Isso aqui a gente nunca vai cansar, porque é eterno, nunca acaba, então sempre vai ter algo novo. Não é como aqui é passageiro, aqui fala que é novo, amanhã já está velho de novo,
as coisas aqui na terra tudo é vaidade, não tem sentido, como diz Eclesiastes. Mas a eternidade tem sentido, a eternidade é nova, toda hora se renova. A eternidade é com Cristo, então ela é perfeita. A Jerusalém celestial é tão superior às coisas terrenas. Então, tudo que envolve Cristo é superior. Então, que o nosso coração venha sempre estar com Cristo. Era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. Eu agradeço a paternidade. Glória a Deus. Deus abençoe.